Graça e paz. Estamos de volta dando continuidade ao nosso estudo sobre a história do homem dentro da criação e da redenção. O tema de hoje a ser tratado será sobre a natureza santa e a natureza caída do homem. O nosso texto base para reflexão está nos livros de Gênesis capítulo 1 e versículos 26 e 27, capítulo 2 versículo 7 e capítulo 3 versículos 1 ao 19, Romanos capítulo 5 e versículos 12 a 19. Antes da queda, o homem foi criado por Deus com uma natureza santa e perfeita. Ele foi formado à imagem e semelhança do Criador, o que significa que carregava em si reflexos do caráter divino: pureza, justiça, verdade e amor. O homem não apenas possuía consciência e razão, mas também vivia em plena comunhão com Deus, em harmonia com a criação e em paz consigo mesmo. Sua natureza era reta, e sua vontade estava completamente inclinada ao bem. Em Adão, vemos o ser humano como Deus o planejou originalmente e livre do pecado, em perfeita sintonia com o Criador, dotado de capacidade moral e espiritual para obedecer e amar o Senhor. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Esse ato demonstra a origem divina da vida humana e o vínculo espiritual que une o homem ao seu Criador. O homem não era um simples ser terreno. Nele havia a marca do céu, o selo do Espírito que o capacitaria a viver em obediência e santidade. Adão e Eva desfrutavam de um relacionamento direto com Deus. Nada os separava de sua presença, e a obediência às ordenanças divinas não era um fardo, mas uma expressão natural de amor e confiança. Contudo, com a desobediência, essa natureza santa foi profundamente corrompida. Ao escolher contrariar a vontade de Deus, o homem rompeu o elo da comunhão espiritual e deu origem à natureza caída, inclinada ao mal e distante da santidade divina. O pecado não apenas manchou o ato do homem, mas afetou toda a sua essência. Aquilo que antes era puro se tornou impuro, o que era santo tornou-se profano. A mente passou a se rebelar contra a verdade, o coração passou a desejar o que é contrário à vontade de Deus, e a vontade, antes livre para o bem, tornou-se escrava do pecado. A queda não destruiu completamente a imagem de Deus no homem, mas a distorceu. O homem ainda carrega vestígios dessa imagem. Capacidades como a de amar, de criar, de pensar, mas já não reflete a semelhança moral e espiritual do Criador. A comunhão foi perdida, e o homem se tornou incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Como diz a Escritura, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 3 e versículos 11 e 12. Essa é a condição do homem após o pecado e uma existência afastada da fonte da vida, espiritualmente morta, necessitando de restauração. A partir da queda, a humanidade passa a herdar essa natureza corrompida. O pecado de Adão não ficou restrito a ele, mas atingiu toda a sua descendência. O apóstolo Paulo explica que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5 e versículo 12. A natureza caída é, portanto, universal e inescapável. Desde o nascimento, todo ser humano traz em si a inclinação para o mal e a separação espiritual de Deus. Essa herança, conhecida como natureza pecaminosa, é a raiz de toda a corrupção e miséria moral que assola a humanidade. Mesmo assim, em meio à ruína do pecado, Deus manifesta sua graça. A presença do mal não anulou o propósito divino, nem a queda foi o fim da história humana. Pelo contrário, foi nesse cenário de perdição que Deus revelou seu plano redentor, prometendo restaurar o homem à comunhão perdida. O homem, que antes possuía uma natureza santa e a perdeu, agora encontra em Deus a promessa de uma nova criação. Não fruto de seus méritos, mas do amor e da misericórdia. Essa nova natureza não é alcançada por esforço humano, mas nasce do poder transformador da graça de Deus em Cristo Jesus. O mesmo Deus que formou o homem do pó da terra promete recriá-lo espiritualmente, concedendo-lhe um novo coração e um novo espírito. Como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Antes da queda, o homem refletia a glória de Deus em santidade. Depois do pecado, passou a refletir a miséria do afastamento. Mas pela redenção em Cristo, o homem volta a refletir a imagem do seu Criador. Essa é a obra da regeneração,
pela qual Deus não apenas perdoa o pecado, mas restaura o ser humano por completo, transformando-o de dentro para fora. Assim, compreendemos que antes da queda o homem possuía uma natureza santa, livre e obediente, mas, após o pecado, herdou uma natureza decaída, inclinada ao mal e separada de Deus. No entanto, a história não termina com a queda, porque o mesmo Deus que criou o homem também prometeu redimi-lo. A graça de Deus, revelada em Cristo, é a resposta divina para o coração corrompido, e por meio dela, o homem pode novamente ser reconciliado com o Criador, restaurado à comunhão que havia sido perdida no Éden. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo maravilhoso sobre a história do homem e sua redenção. Nos encontraremos em breve em nosso próximo capítulo, onde iremos tratar sobre alguns temas dentro da manifestação da graça e o plano redentor. Até lá!